Então, o exercício 8 aqui, ó, pergunta o seguinte, ó, a menor determinação positiva. Veja bem, a menor determinação positiva. Então, o que o exercício está pedindo? Um arco côngruo ao menos 4.900, que seja positivo e seja o menor. Então, por onde que a gente vai começar? A gente vai pegar o menos 4.900 e dividir por 360 para saber a quantidade de voltas que esse arco deu na circunferência trigonométrica. Tá? Veja que nós estamos trabalhando aqui no sentido horário, tá? Porque o arco aqui é negativo. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? E vai dar 1, 360, 490 menos 360 fica 130. Aí eu vou baixar o zero aqui. 3. E aí vai ficar 1.080. Para 1.300 fica 220. Tá? Esse resto aqui a gente vai considerar negativo porque a gente está no sentido horário, como eu falei. Então, veja só o que acontece com esse arco, o menos 4.900. Vamos ver o que acontece aqui. Ó. A origem dos arcos está aqui. Esse arco deu 13 voltas no sentido horário, na circunferência trigonométrica, e andou ainda 220 graus no sentido horário. Então, aqui vai ser o menos 90, menos 180, menos 270. Então, menos 220 está por aqui, ó. Está no segundo quadrante. Tá? Esse aqui é o menos 220. Então, só que esse cara que a gente achou aqui não é a menor determinação positiva. Esse cara aqui que a gente achou é a maior determinação negativa. Ou seja, é o maior côngruo negativo que eu tenho de menos 4.900. Só que a gente está analisando aqui, ó, nesse sentido. Então, o menos 4.200 é côngruo ao menos 220. Só que eu quero saber em qual sentido. No sentido anti-horário positivo, por quê? Porque ele está pedindo a menor determinação positiva. Então, eu quero saber nesse sentido aqui. Se nesse sentido é menos 220, a gente, para saber o côngruo positivo desse menos 220, basta eu ver quanto que falta para 360. Quanto que falta para 360 aqui? Se a gente analisar, a gente vai perceber que dá 140 graus. Então, aqui, ó, nesse sentido, é 140. E nesse sentido aqui, é o menos 220. Tá? Então, se você tem a maior determinação negativa que você obteve desse resto aqui, para achar a menor determinação positiva do arco, falta ver quanto é que falta para 360, que nesse caso é 140. E aí a gente vai ter, então, a menor determinação positiva. Então, todos esses arcos aqui são côngruos. O menos 4.200 é côngruo ao menos 220, que é côngruo ao 140. O exercício 9 diz assim, ó, em um triângulo, um ângulo mede 36 graus e o outro mede 2π sobre 3 radianos. A medida do terceiro ângulo em radianos é... Bom, como é que a gente vai trabalhar com esse exercício? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um triângulozinho aqui. Vamos desenhar ele. Um ângulo dele
é 36 graus. O outro é 2π sobre 3, que a gente não gosta muito de trabalhar com radiano, porque a gente não tem muita noção do tamanho disso. Então, o que a gente vai fazer com esse 2π sobre 3? A gente vai converter ele em graus. Então, 2, no lugar do π eu coloco 180, divididos por 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 180 divididos por 3 dá 60. Então, esse cara aqui é 120 graus. Esse 2π sobre 3 corresponde a 120 graus. Muito bem. E aí, a gente precisa descobrir esse ângulozinho que ele está pedindo, que eu vou chamar aqui de x. A soma dos ângulos internos de um triângulo, é importante que vocês saibam, é sempre 180 graus. Então, o que a gente vai fazer para achar esse valor de x? Eu vou pegar os ângulos internos do triângulo, que são 36 mais 120, que eu converti aqui em graus, mais o x. Isso aqui com certeza tem que ser quanto? 180. Sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então eu vou ter aqui, ó, 156 mais x igual a 180. Aí o 156 vai passar subtraindo, então eu vou ter 180 menos 156. Então, x é igual a 24 graus. Contudo, o resultado, as alternativas, né, é que você forneça esse ângulo x em radianos. Então, a gente precisa converter esse 24 para radianos. E quando a gente vai fazer isso, a gente usa uma regrinha de 3. Como que funciona essa regrinha de 3? A gente sabe que π radianos corresponde a 180 graus. Então, 24 graus vai corresponder a x radianos. Então, vou fazer a multiplicaçãozinha cruzada aqui. Eu vou ter o seguinte, ó. 180x igual a 24π. Então, x vai ser igual a 24π sobre 180. E a gente pode simplificar. Eu observo aqui, ó, que dá para simplificar por 6. Mas se você não visse isso, você poderia ir simplificando por 2 até chegar na fração irredutível. Então, 24 divididos por 6 dá 4. E 180 divididos por 6 dá 30. E ainda dá para simplificar, ó, por 2. Então, eu vou ter aqui, ó, 2π sobre 15. Então, 2π sobre 15 corresponde a 24 graus. Então, alternativa letra D. O exercício 10 diz assim, ó, qual é a expressão geral em radianos dos arcos de extremidades nos pontos indicados? Então, veja bem, o M1 ele tem infinitos arcos côngruos. Cada volta que você dá, tem um arco côngruo, é o M1, que é o 135. Então, de acordo com o que a gente estudou, qual que seria a expressão dos arcos côngruos a M1? Então, seria aqui assim, ó, 135 mais 360 vezes K, com K pertencente aos inteiros. Então, esse K aqui representa o quê? O número de voltas. Então, se K é igual a 0, você vai ter o 135, que é o próprio M1. Se o K é igual a 1, você vai ter aqui o 135 mais 360, que vai dar 495, que tem a mesma extremidade do 135. Então, é um côngruo a 135. Só que veja, aqui você está achando todos os côngruos a quem? Ao M1. E ele quer a expressão geral dos arcos de extremidades nos pontos indicados. Então, tanto do M1
como no M2. Ele quer uma única expressão para isso. Como que você poderia fazer? Bom, para achar todos os arcos côncavos a M1, a gente sempre vai partir dessa menor... Fugiu o nome. Vamos partir sempre da menor determinação positiva, que aqui o caso é o 135, tá? E somar 360 vezes K, onde K é o número de voltas. Só que agora eu não quero só sair do M1 e voltar no M1. Eu quero sair do M1 e passar no M2. Aí do M2, voltar no M1. Aí do M1, passar para o M2 novamente, achar um côncavo dele. Então, se a variação do M1 para o M1 novamente é 360 graus, ou seja, para eu sair aqui do M1 e voltar nele, eu preciso dar uma volta completa. Para sair no M1 e chegar no M2, eu preciso dar uma volta completa? Vocês concordam comigo que basta eu dar meia volta somente? Então, em vez de usar o 135 mais 360 vezes K, como a gente quer sair do M1 e ir para o M2, depois voltar no M1, depois ir para o M2, em vez de usar mais 360 vezes K, eu vou fazer o seguinte, ó, 135 mais 180 vezes K agora. Por que 180 vezes K? Porque a variação do M1 para o M2 é 180 graus, com K pertencente a Z. Então, essa aqui é a minha expressão. Então, se K for igual a 0, eu estou no 135. Se K for igual a 1, eu vou estar no 135 mais 180. Vou estar no M2. Se K for igual a 2, eu vou estar no 135, 180 vezes 2, 360. Aí vou voltar no M1. Então ele vai ficar saindo do M1 e indo para o M2. Aí do M2 para o M1. Do M1 para o M2. Vai sempre passar nesses dois pontos. Então essa aqui é a minha expressão. Contudo, a resposta aqui do enunciado ela está em radianos. Então eu preciso converter essa expressão em radianos. Isto é, converter o 135 em radianos e o 180 em radianos. 180 em radianos é tranquilo, né? Que a gente já sabe. Que é π. 135 a gente pode fazer uma regrinha de 3 ou simplesmente, né, observar as alternativas aqui, que a gente tem o 3π sobre 4 e o π sobre 4. Eu posso fazer a conversão direta aqui para ver quem que é o 135. Se eu pegar o 3π sobre 4, então 3 vezes 180 dividido por 4, eu vou ter o seguinte, ó, 3, 180 divididos por 4, 45. 3 vezes 45, 135. Então, esse π sobre 4 é uma alternativa já que eu posso descartar, porque eu tenho que partir aqui do 135. Então, como que vai ser a minha expressão aqui? Vai ser 3π sobre 4 mais meia volta, mais π vezes k, ou k vezes π, com k pertencente a z. Então, aqui fica a alternativa letra B. Então, no exercício 11, ele pede para a gente calcular ali os valores de seno, cosseno e tangente. Muito bem. Então, vamos começar pela letra A, e aí eu vou dando os passos que nós vamos fazer para resolver isso. Então, na letra A, ele diz o seguinte, ó, seno de 840. Então, assim, quais são os passos, né, que eu costumo fazer para resolver esse tipo de exercício? Tá. Primeiro, achar menor determinação positiva. Segundo, reduzir ao primeiro quadrante. Tá? Aqui é importante você lembrar sinais dos quadrantes. Então, vou colocar aqui em cima para a gente lembrar. Seno, cosseno, tangente. A gente tem aqui as três razões trigonométricas. Então, fundamental aqui, ó, que você lembre os sinais
nos quadrantes de cada um delas. Então, seno vai ser sempre assim, ó, mais, menos, menos. Está relacionado com o eixo y, tá? Cosseno, mais, menos, menos, mais. Relacionado com o eixo x. E tangente, ela está relacionada com esse eixo aqui externo, tangente à circunferência. Então, os sinais de tangente aqui, ó, vão ser os seguintes, ó. Mais, menos, mais, menos. Beleza. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó, essa letra A? Primeiro lugar, achar a menor determinação positiva. Ó, posição, que louco, positiva. Tá? Então, olha só. Como o arco ele passou de 360, passou da primeira volta, o primeiro passo é achar a menor determinação positiva, que é pegar 840 e dividir por 360. Então, aqui vai dar 2 voltas, 720, e vai sobrar aqui 120. Tá? Então, 840 é congruo ao 120. Então, calcular seno de 840 é a mesma coisa que calcular o seno de 120. Segundo passo, fazer a redução ao primeiro quadrante. Então, o que você tem que observar antes de fazer a redução ao primeiro quadrante? Esse arco aqui, ele está no segundo quadrante, certo? No segundo quadrante, o seno é positivo. Então, eu vou colocar aqui o sinalzinho de mais. Como é que a gente faz a redução ao primeiro quadrante? Não sei se vocês lembram, mas eu coloquei 3 expressões aqui para você fazer a redução ao primeiro quadrante. Então, se a gente tem um arco que está no segundo quadrante, para fazer a redução dele ao primeiro quadrante, a gente precisa pensar quanto falta para 180. Quanto falta para 180 graus. Se você está analisando um arco que está no terceiro quadrante, a gente vai analisar quanto passou de 180 graus. E se você tem um arco no quarto quadrante e você quer fazer a redução dele ao primeiro, a gente vai ver quanto falta para 360 graus. Muito importante lembrar disso. Isso aqui está relacionado com aqueles arcos simétricos. Alfa, 180 menos alfa, 180 mais alfa, 360 menos alfa. A gente estudou lá no comecinho. Então, se a gente está no segundo quadrante, a gente vai analisar quanto falta para 180. Ora, quanto falta para 180? 60. Então, o seno de 840 é mais o seno de 60. Da tabela, eu sei que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar mais raiz de 3 sobre 2. Como é positivo, nem preciso colocar o sinal, né? Mas você sabe aqui que é mais raiz de 3 sobre 2. Letra B. Na letra B, ele quer saber o seno de 390. Então, muito bem, vou achar a menor determinação positiva. Então, vou pegar o 390 e dividir por 360. Aqui fica 1 e sobra quanto? 30 graus. Então, 390 é um côngruo a 30 graus. Então, calcular seno de 390 é a mesma coisa que calcular o seno de 30. Aí a gente vai fazer a redução no primeiro quadrante. Opa, mas já está no primeiro quadrante. Seno de 30 eu já sei dos arcos notáveis, que é 1 sobre 2. Então, meio. Letra C. Seno
de 4.200. Então vamos lá, vamos pegar o 4.200 e dividir por 360. Então, fica 1. 360 para 420 dá 60. Vou baixar o zero aqui, também vai dar 1, porque 2 dá 720. Então vai ficar aqui 360 e vai sobrar quanto? 240 graus. Então você calcular o seno de 4.200 é a mesma coisa de eu calcular o seno de 240. Muito bem. Vamos analisar aqui, ó, que quadrante está isso. 240 é um arco que está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, vou colocar o menos aqui, ó. E aí, vou fazer a redução ao primeiro quadrante. Então, como eu estou com um arco no terceiro quadrante, eu tenho que pensar quanto que passou de 180. Quanto que passou de 180? 60 graus. Então, seno de 4.200 é a mesma coisa que menos seno de 60. Então, o resultado aqui vai ser o seguinte, ó. Menos seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Só para ficar claro isso aqui, né, para a gente relembrar um pouquinho, mas por que a gente tem que fazer essa redução ao primeiro quadrante? Por que fica menos? Por que fica mais? Vamos pensar aqui assim, ó. Vamos pensar na circunferência trigonométrica. Daí vocês vão entender qual é a lógica disso. Então, se eu pegar aqui a circunferência trigonométrica, o que é o seno de um arco? O seno de um arco é assim, ó. No caso, a gente está calculando o seno de 4.200, que é a mesma coisa que o seno de 240. 240 é um arco que está aqui, ó. Tá? Ele é um arco que está aqui. Como é que a gente achava o seno desse arco? A gente fazia o seguinte, seno era uma relação, uma razão que estava relacionada com o eixo Y. Então a gente fazia aqui, ó, a projeção ortogonal no eixo Y, e esse valorzinho aqui, ó, é o valor do seno de 240. Só como ele está para baixo do eixo Y, então ele é um valor negativo, aqui para cima seria positivo, tá? Mas aí por que a gente tem que fazer a redução ao primeiro quadrante? Porque a redução ao primeiro quadrante é o seguinte, ó, você tem aqui o 240. Quando você faz a redução ao primeiro quadrante, você está pegando o simétrico dele no primeiro quadrante, que nesse caso é 60. Então aqui é 60 graus, e aqui, ó, 180 mais 60 dá o 240. Por isso que a gente tem que pensar quanto passou de 180, que é o 60, que é justamente o arco que está aqui no primeiro quadrante. O que difere o 60 do 240? Aqui minha circunferência ficou um pouquinho ruim, tá? Mas esses segmentos aqui, tecnicamente, eles têm a mesma medida, esse segmento em pretinho. Só que aqui está para o lado positivo e aqui está para o lado negativo. Então, o seno de 240, o que ele difere do seno de 60? O sinal. Então, por isso que aqui aparece o menos e aqui aparece o seno de 60. Então, por isso que a gente faz aqui a análise do quadrante. Então, no terceiro quadrante, o seno é negativo. E por isso que a gente faz a redução ao primeiro quadrante. Porque aí você tem o simétrico dele no primeiro quadrante, que você sabe lá da tabela dos arcos notáveis. Então, na letra D, a gente tem seno de 5π sobre 6. A gente vai fazer os mesmos procedimentos. A gente vai achar a menor determinação positiva, depois analisar o sinal do quadrante, e aí fazer a redução ao primeiro quadrante. Só que aqui está em radiano, então a gente vai ter um passinho a mais, que é converter esse arco que está em radiano para grau, porque fica mais tranquilo da gente trabalhar. Então, o que a gente faz para converter 5π sobre 6 em graus? A gente substitui o 180, aliás, o π por 180. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 5, 180 divididos por 6 é 30. Então, isso aqui é igual a
150 graus. Então, calcular o seno de 5π sobre 6 é a mesma coisa que calcular o seno de 150. Aí vou achar a menor determinação positiva. Eu só vou achar a menor determinação positiva quando o arco que eu estiver trabalhando ultrapassar a primeira volta, ultrapassar os 360. Né? O 150 já é um arco que está na primeira volta, então eu não preciso fazer esse procedimento de dividir por 360. Então a gente vai direto para o quê? Para a análise do quadrante. Esse cara aqui é um arco que está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo. E a gente tem que analisar aqui, para fazer a redução agora ao primeiro quadrante. Como o arco está no segundo quadrante, eu tenho que pensar quanto falta para 180. Quanto falta para 180? 30. Então isso aqui é o mais seno de 30. Tá aí. Seno de 30 a gente sabe da tabela que é meio. Então mais meio, não preciso colocar ali o sinalzinho. Tá? Na letra F, aliás, na letra E, a gente tem o seno de menos 945. Veja, eu preciso achar a menor determinação positiva. A menor determinação positiva eu preciso achar, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o menos 945, dividir por 360. Então, aqui vai dar 2,720. Vai sobrar aqui 5, 2, 2. Então, o resto negativo, porque a gente está analisando o sentido horário. Então, esse cara aqui é a maior determinação negativa. Para achar a menor determinação positiva, a gente soma com quanto? 360. A gente vai ver quanto que falta para 360. E aqui você vai ver que dá 135 graus. Tá? Por que nos outros eu não somei com 360? Porque a gente estava trabalhando com arcos que eram positivos. Aqui, como é um arco negativo, eu preciso saber a menor determinação positiva. Então, calcular o seno de menos 945 é a mesma coisa que calcular o seno de 135. Bom, não preciso... Então, eu já fiz aqui, né, achei a menor determinação positiva. Então, agora eu vou analisar quadrante. Tá? Então, 135, segundo quadrante. Segundo quadrante, o seno é positivo. Então, agora vamos fazer a redução ao primeiro quadrante. Quanto falta para 180? 45 graus. Então, isso aqui, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tem uma outra forma de fazer, que talvez vocês achem até mais fácil. Tá? O seno, a gente fala que o seno é uma função ímpar. O que significa dizer que é uma função ímpar? Significa dizer o seguinte, que seno de menos x é igual a menos seno de x. Ou seja, o sinalzinho que está dentro do ângulo ali vai para fora, vai na frente aqui do seno. Então, o que eu poderia fazer também para calcular isso? Poderia fazer o seguinte, seno de menos 945, usando essa propriedade do fato do seno ser uma função ímpar. Isso aqui eu vou explicar com mais clareza quando a gente estiver falando de função mesmo. Por enquanto, eu quero que vocês saibam disso aqui. Uma função ímpar, você tem o sinalzinho aqui dentro do parênteses, ele vem aqui para frente do seno. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos seno de 945.
Tá? Agora a gente está trabalhando com um arco positivo. Esse menos continua aqui fora. Aí, o 945 positivo vai sobrar quanto? Vai sobrar 225 positivo. Tá? Então, fiz aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu achei a menor determinação positiva do arco 945, dividindo ele por 360. Só que agora, como ele é um arco positivo, né, eu coloquei aqui o próprio 225. Muito bem, vamos analisar quadrante. Esse cara aqui está em qual quadrante? Terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é o quê? Negativo. Só que note que você já tem um menos aqui na frente. Então vai ficar o menos. Esse primeiro menos é pelo fato da função ser ímpar. E aqui vai aparecer um segundo menos, que é o fato do arco que eu estou analisando estar no terceiro quadrante. E aí a gente vai fazer a redução ao primeiro quadrante, né? Quanto passou de 180? 45. Aí o que eu vou ter aqui? Ó? Menos com menos dá mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então você tem essas duas formas de resolver. Talvez, eu particularmente gosto de resolver assim, com essa propriedade da função ímpar. Mas talvez seja mais tranquilo para vocês resolver com essa ideia aqui da divisão, tá? Achar a menor determinação positiva, enfim. Mas aí fica o teu critério como que você vai resolver. As duas formas estão corretas, tá? Aí letra F. Na letra F a gente tem o seguinte, ó. Seno de menos 810. Então vamos lá. Vamos pegar o menos 810. Vou fazer da primeira forma, tá? Dividir por 360. Vai dar 2,720 menos 90. Opa, peraí que a gente tem agora uma situação. Menos 90. Como é que eu acho a menor determinação positiva? Vou somar com 360 e isso aqui vai ser igual a 270. Então, seno de menos 810 é a mesma coisa que calcular seno de 270. Aí, em tese, o que a gente ia fazer? Redução ao primeiro quadrante. Só que aqui, o 270 é um daqueles arcos especiais que são extremos da circunferência trigonométrica, que é o 0, o 90, o 180 e o 270. Então, ele é um arco que tá aqui, ele faz parte, né, um divisor de quadrante, esse arco. E aí, eu não sei se vocês recordam que a gente analisou isso, que o seno de 270, como o seno está relacionado com o eixo y, ele é justamente, tem o tamanho do raio da circunferência trigonométrica, mas para o lado negativo de y. Então, o seno de 270, nesse caso, é menos 1. Se fosse 90, seria 1 positivo. Se fosse seno de 0, seria 0. E se fosse seno de 180, também seria 0. Tá? Então, quando cai num desses arcos aqui que são extremos da circunferência trigonométrica, ou seja, 0, 90, 180, 270, 360 ou qualquer côngruo a um desses arcos, a gente precisa lembrar, né, que a gente não vai fazer aqui a redução ao primeiro quadrante, porque ou vai ser 0, ou vai ser 1 positivo, ou vai ser menos 1. Então, na letra G aqui, ó, ele pede o seno de 1080. Bom, vou pegar o 1080, vou dividir por 360. Vai dar 3 e vai dar justamente o 1080. E vai sobrar 0. Então, calcular o seno de 1080 é a mesma coisa que calcular o seno de 0. Que nesse caso é 0. Tá? Porque ele está relacionado ao eixo y, né? Então, seno de 0, eu vou jogar aqui no eixo y, ó. Vai dar exatamente no 0 do eixo y. Tá? Então, aqui a gente não tem redução ao primeiro quadrante nesse caso.